Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor. Hoje é terça-feira, dia de culto no lar, né? E esse mês nós comemoramos algo que tem a ver com o nome, né, da nossa reunião. O que a gente comemora durante todo o mês? Isso mesmo, o mês do lar, né? E um lar, ele envolve muitas pessoas. E cada um de nós temos um papel. Qual que é o teu papel dentro do lar? Se você é pai, teu papel é o papel de pai. Se você é filho, irmão, todos nós temos um papel. E esse papel dado por Deus é para abençoar a nossa casa. Então, nessa noite, o desejo do meu coração é que em Cristo Jesus você seja abençoado com o seu papel dentro do lar e abençoador, para poder fazer com que a sua casa seja edificada em Cristo Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite com o pastor Gerson. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco. Nós gostaríamos de ir trabalhando a palavra de Deus quando nos convoca de uma forma específica, falando sobre pais e filhos, mas tem a ver com todos os relacionamentos dentro dos contextos gerais e principalmente do lar e da família, e esse é o nosso propósito. E assim nos diz em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então nos fala esse texto, o último profeta do Velho Testamento, Malaquias, que viveu 400 anos antes de Jesus. Ele está falando sobre a vinda, o ministério de Jesus e a presença de João Batista. E conforme a gente vê nos evangelhos e de uma forma bem específica, em Lucas 1,17, nos fala dessa presença de João Batista, preparando a vinda de Jesus, através de um trabalho voltado para mudanças, entre outras coisas relacionadas com a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E eu gostaria de, dentro desse mês do lar, dos desafios dos nossos tempos e das oportunidades que temos de melhorar e dos desafios de administrarmos isto, de trabalharmos esta direção de Deus que quer que tenhamos os nossos corações como pais voltados, convertidos aos dos nossos filhos, e dos nossos filhos da mesma forma, voltados e convertidos a nós, pais. E eu gostaria de ir trabalhando esta questão, estar apresentando 3 aspectos de desafios, primeiramente, que se relacionam às diferenças, né? Quando os nossos filhos são crianças, bem gostoso para nós a questão da dependência 24 horas da gente, mas quando vai chegando a adolescência, a pré-adolescência, eles começam a se manifestarem algumas posições próprias, né, pelas influências que já passam a ter, e começam assim a se manifestar diferenças que vão, às vezes, crescendo, se desenvolvendo com o crescimento deles também, através da mocidade, até se tornarem adultos. E essas diferenças
muitas vezes se apresentam em decisões que nós, como pais, ou que os filhos, podemos pensar assim também, gostariam que fossem diferentes, mas que são expressões da nossa individualidade, das nossas responsabilidades e, às vezes, até num terceiro aspecto, ou seja, as diferenças que levam às decisões que podem levar a uma posição de rebeldia, né? Uma posição de extrema, radical oposição, seja na posição de filhos ou de pais, e que muitas vezes se manifestam em afastamentos, se manifestam em feridas, entre esta sociedade principal e especial criada por Deus, que é a família. E todos nós temos experiências, né, nesse sentido, que, né, temos filhos que já passaram ou que estão passando pelas etapas das suas vidas e muitas vezes administrando questões que geram esse afastamento, que geram essa fragilidade na aproximação, né, na boa convivência. E é interessante, portanto, que, falando da vinda de Jesus, através do ministério de João Batista, nos diz, portanto, a palavra de Deus, conforme a necessidade daquela época e também da nossa época, desse trabalho de conversão, de coração aberto, de coração voltado, como pais para os nossos filhos e como filhos para nós pais. E eu gostaria, portanto, de estar numa segunda colocação, trabalhando 3 aspectos, conforme os princípios da palavra de Deus, para nos ajudarem nesse sentido. O primeiro dele, a necessidade, sejam por parte dos pais ou dos filhos, de estarmos firmados na palavra de Deus. Nós sabemos que algo muito comum hoje é se relativizar todas as coisas, no sentido de não se ter uma verdade absoluta. Mas nós sabemos que a palavra de Deus nos apresenta a verdade absoluta, a verdade divina, e que é ela que trabalha em nós uma vida bem dirigida, cujos frutos é o nosso bem, é a realização dos nossos lares e dos nossos queridos. Então, assim, que seja na posição de pais, de filhos, ou quem sabe irmãos, ou outras situações no contexto familiar próximo ou distante, ou mesmo em outras áreas das nossas vidas, estarmos firmados conforme a convocação de Deus na sua palavra, nos seus ensinamentos. Um segundo aspecto é trabalharmos com amor e sabedoria, né? Conforme a própria palavra de Deus nos diz para nós trabalharmos a verdade em amor na carta aos Efésios. Então nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, mas precisamos administrar esta posição de amor, esta posição de sabedoria vinda de Deus, para que nós estejamos trabalhando as consequências da pecaminosidade que não só afetou a nossa vida com Deus, mas com o nosso próximo, e que muitas vezes, de uma forma especial, se manifesta nos nossos lares, nas nossas casas, e roubando-nos aquilo que Deus tem como propósito para a família, que é o bem-estar, né? Que é a realização, que é a felicidade. Então, estarmos firmes nos princípios, nos direcionamentos da palavra de Deus, mas não uma firmeza sem amor, sem sabedoria. Pelo contrário, né? Uma firmeza com amor, com sabedoria, que envolve tantas outras coisas. E com certeza, uma última questão que eu gostaria de enfatizar, que é a
perseverança na oração. Né? Mesmo ou até em situações onde a gente, né, não está conseguindo resolver, não está conseguindo alcançar a necessidade de estarmos na oração pela nossa família, pelos nossos queridos, pelos nossos pais e pelos nossos filhos. E eu quero então estar encerrando neste mês do lar, no intuito de estarmos fortalecendo os nossos laços como família, trabalhando esta convocação que Deus nos faz, de estarmos convertidos uns aos outros, aos nossos filhos e eles a nós. Porque, na verdade, meus queridos, a nossa conversão a Deus, a nossa redenção, a nossa reconciliação com Deus, ela vai se manifestar nessa vida de conversão aos nossos filhos, aos nossos pais e àqueles que nos rodeiam. E eu quero encerrar lembrando um testemunho de certo pastor que, palestrando sobre família e depois deu a oportunidade de fazerem perguntas de uma irmã que se colocou de pé e perguntou para ele: pastor, eu criei a minha filha desde pequena na casa do Senhor, no temor do Senhor, e hoje ela está totalmente fora, rebelde, revoltada. Aonde que eu errei? Eu lembro que ele, com muita sabedoria, respondeu-a da seguinte forma: que ele conheceu um pai perfeito, extremamente amoroso, que criou 2 filhos, onde ele construiu um jardim maravilhoso, todo voltado para o benefício deles, mas que em certa ocasião eles preferiram se rebelar. Eles preferiram desobedecer ao Senhor. E que ele disse que, mesmo assim, aquele pai não desistiu deles e trabalhou pela conversão, pela salvação daqueles filhos queridos. Que assim, meus queridos, nós estejamos nesta posição de trabalharmos a aproximação, a comunhão, o amor, a intimidade como família para a glória de Deus e para abençoarmos o nosso mundo tão necessitado de exemplos de famílias, mesmo com as lutas e as dificuldades, mas fiéis a esse Pai Celeste, a esse Pai amoroso, a esse Pai que nos ama, que instituiu as nossas famílias e que trabalha para o bem das mesmas. Vamos orar, meus queridos, encerrando. Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos. Primeiro porque em Cristo Jesus somos feitos filhos do Senhor, de um Pai eterno, tão amoroso, que não desiste de nós. Amém. Muitas vezes até nós temos vontade de desistir de nós mesmos, mas o Senhor não desiste, porque o teu amor não é um amor passageiro, o teu amor é um amor eterno. Amém. Senhor, muito obrigada por este teu amor. Muito obrigada porque a gente pode sentir esse amor do Senhor nas nossas vidas. Quando o Senhor nos perdoa com graça, quando o Senhor nos fortalece em meio à fraqueza, quando o Senhor, ó Deus, nos capacita, mesmo a gente sendo limitado, quando o Senhor é o nosso socorro no meio da tribulação, quando o Senhor é a nossa esperança em tempos difíceis. Louvado seja o nome do Senhor, Aleluia. Pai. E é por causa desse amor maravilhoso em Cristo Jesus que nós também queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Amém. Pedir a misericórdia, pedir o perdão do Senhor, ó Deus, por aquilo que temos feito e desagradado o Senhor. Pedir, ó Deus, que o Senhor nos capacite e que o Senhor nos use, Senhor, na vida de tantas pessoas
que tem se mostrado carente do Senhor, ó Pai, tem se mostrado carente, ó Deus, de outras coisas. Usa a tua igreja, Senhor, para alcançar essas vidas. E nós oramos por nós, ó Deus, como famílias. Nós oramos, Deus, para que realmente os nossos corações sejam convertidos aos nossos filhos. E o coração dos filhos aos pais. O coração do esposo para a esposa e da esposa para o esposo. O coração dos irmãos, ó Deus, convertidos uns aos outros. E haja paz vinda do Senhor dentro das nossas casas e harmonia, Deus. Eu oro, ó Deus, por pessoas que moram sozinhas, ó Pai, mas que a melhor companhia, a companhia fiel, elas têm, que é o Senhor. Amém. Eu oro por essas irmãs, esses irmãos, ó Deus, para que eles sejam fortalecidos no Senhor. Glória. E que eles reconheçam, ó Pai, em nós, irmãos, uma família, Senhor. Sê com eles em nome de Jesus, sê com a tua igreja, Pai. Sê conosco nesses tempos em que nós temos sentido tanta saudade uns dos outros. Fortalece-nos em nome de Jesus, porque nós precisamos muito do Senhor. Em nome de quem oramos, muito agradecidos. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Nós estamos com saudade.